Olá, segundo ano. Bom dia. Vamos então continuar nosso esqueminha então aqui. Nós estamos aí no módulo 10, unidade 13, capítulo 23. É Química Orgânica. E como eu já dei uma préviazinha antes, nós vamos começar a ver agora os hidrocarbonetos. Como o nome já diz, é hidrogênio e carbono. Tá? Se você olhar em todas as fórmulas aqui, ó, nós só temos carbono e hidrogênio. Tá? Então são todos hidrocarbonetos. Nós temos que aprender a dar um nome do composto. Para dar um nome eu tenho que seguir o prefixo de acordo com o número de carbonos, que eu já falei antes ali. Né? Também temos que ver um tipo de ligações. Né? Então se a ligação for simples é AN, dupla é EN, tripla é IN e duas duplas é de EN. Tá? Hoje nós só vamos ver cadeias normais. Tá? Ou seja, não tem nada pendurado, nada trepado aí. Então vamos ver ali, ó. Primeiro exemplozinho ali, ó. Primeiro exemplozinho ali. Eu quero dar um nome desse composto aí. Para dar um nome, olha só, eu conto os carbonos. Ó. Tem quantos carbonos ali? 4. Aí eu vou lá e procuro qual é o prefixo para 4 carbonos. Ó. O prefixo para 4 carbonos é but. Então eu começo ali com but. Aí eu olho o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Ó. Só tem ligações simples. Quando eu tenho ligação simples, né, eu vou colocar AN. Então depois do but eu coloco o AN. Tá? Como isso aqui é um hidrocarboneto, ó, todos os hidrocarbonetos sempre vão terminar em O. Então o nome desse composto é o butano. Então se você quiser comprar esse composto químico aí, você vai pedir lá, eu quero o butano, certo? Quero o butano, certo? Lembrando que isso aí também pode ser representado, né, pela fórmulazinhas de traço, né? Ó, então eu coloco aqui, né, onde eu terei aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então esse é o butano, né? Função. Função é a única que nós estamos vendo agora, né? Então como na fórmula só tem carbono e hidrogênio, a função, a classe química, ele é um hidrocarboneto, tá? Agora ele pertence à espécie o quê? Dos alcanos. Por que alcanos? Porque ele só tem ligações simples, ó. E quando tem ligações simples tem a ver algo com AN. Então isso aqui é um alcano, certo? É um alcano, tá? Ele também tem outros nomes, chamado parafínicos ou parafina, mas o mais usado é alcano, certo? Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, ó, quantos carbonos nós temos na fórmula? Temos 5 carbonos, certo? 5 carbonos, tá? Então o nome dele, o prefixo para 5 é pente. Então eu já sei que o nome dele vai começar com pente. Só que quando tiver uma ligação dupla, eu vou ter que numerar o lugar da dupla. Aí cuidado, presta atenção agora aqui. Aí eu olho na fórmula, na molécula, de qual extremidade que a dupla está mais perto. Essa dupla aqui, ela está mais perto da direita. Então eu vou começar a numerar os carbonos aqui. Esse aqui seria o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Eu notei então, ó, que a dupla ficou entre o carbono 2 e entre o carbono 3. Então eu vou colocar a numeração 2. Eu sempre pego o menor número. Está entre o 2 e o 3, eu vou pegar o 2. Então o nome vai ser pente. Aí eu coloco um tracinho. O número do carbono que está dupla, ó, está no carbono 2, né? Como é dupla, quando eu tenho dupla agora, o nome tem a ver algo com em. Então eu vou colocar em. Como isso aqui é um hidrocarboneto, ó, só tem carbono e hidrogênio, a terminação é O. Então vai ser O ali no final. Então o nome completo dessa substância é pente
2N. Então, se eu quiser comprar essa substância, eu chego no laboratório e peço. Eu quero comprar a substância Pent2N. Então, ele vai te vender essa substância aqui. Função. Se pedir, como só tem carbono e hidrogênio, isso aí pertence à função hidrocarboneto. Tá? Subfunção. Como ele tem uma dupla, ele é um alceno, ó. En vem de dupla, tá? Como tem uma dupla, eu vou colocar en. Então, de novo, ó. Simples é an, alcano, butano. Dupla é en, eno, né? É dupla, é eno, tá? Então, aqui eu tenho o nome da substância química, aqui eu tenho a classe dele, a função, e aqui eu tenho a espécie, chamada subfunção, tá? Então, esse composto, ele é um hidrocarboneto do tipo alceno, e o nome dele é Pent2N. Esse composto aqui, ele é um hidrocarboneto do tipo alcano, e o nome dele é butano, tá? Se eu quiser representar pelo esqueminha de traços ali, também posso representar, ok? Então, terei 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? E aqui eu terei uma ligação dupla, tá? Se essa dupla tivesse aqui nesse carbono, ó, ela estaria mais perto dessa extremidade. Daí eu começaria a numerar aqui, 1, 2, 3, não mudaria o nome, né? Então, se alguém representar aquela fórmula desse jeito aqui, ó, colocando a dupla aqui, né? Então, se eu pedir, monte a fórmula do Pent2N, quem montar com a dupla ali ou quem montar com a dupla aqui, ambos estarão corretos. Porque se a dupla estiver ali, eu terei que começar a numerar por aqui. Ok? Muito bem, vamos para o terceiro exemplo. Ok? Terceiro exemplo. Ok? Note aqui, ó. Na fórmula agora, eu tenho 7 carbonos, tá? 7 carbonos. Ó. Qual é o prefixo para 7? É hept, né? Eu havia colocado antes 6 carbonos e troquei para 7, mas não troquei aqui. Então vamos corrigir ali. Então vamos lá. Na fórmula eu tenho 7 carbonos. O prefixo para 7 é hept. Então o nome dessa substância química vai começar com hept, né? Agora dá uma olhada. Tem uma tripla. Aí eu vou visualizar de qual lado que a tripla está mais perto. 1, 2, 3. Se eu começar lá, 1, 2, 3, 4. Então note que a tripla está mais perto aqui da esquerda. Então eu vou começar a numerar os carbonos, começando aqui pela esquerda. Eu sempre tenho que posicionar os menores números. Então essa tripla, ou essa ligação tríplice, ficou entre o carbono 3 e 4. Então eu vou colocar ali hept, tracinho, 3. Por que eu coloquei in agora? Porque é tripla. Sempre que eu tiver uma ligação tripla ou tríplice, ele vai ter o termo in. Então ele vai ter in. Como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na fórmula, a terminação é O. Então o nome dessa substância é hept3in, ok? Função. Função ou classe química continua sendo o hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Subfunção agora é alcino. Por que ino, alcino? Porque agora tem uma ligação tripla, tem uma ligação tríplice ali. Então, se eu tenho uma ligação tripla, né, no meio vai in, né? Na verdade, o nome do composto é assim, ó. Isso aqui é o prefixo. Isso aqui é o infixo e isso aqui é o sufixo, tá? Então, aqui eu tenho prefixo, aqui eu tenho infixo e aqui eu tenho sufixo, ok? Próximo exemplo, tá? Próximo exemplo. Eu tenho agora duas ligações duplas, tá? Aí eu vou visualizar de qual lado uma das duplas está mais perto. Então eu tenho aqui
nessa extremidade, já no carbono 1, eu tenho uma dupla. Então eu vou começar a numerar os carbonos por aquela extremidade, ok? Então eu tenho na fórmula, na molécula, no composto químico, tenho 6 carbonos. Qual é o prefixo para 6? O prefixo para 6 é X, né? Então eu vou colocar ali X. Como eu tenho duas duplas, eu tenho que colocar um A ali, ó. Vou colocar um Azinho aqui, ó. Vou colocar um A, certo? Então vai ser hexa. Aí note, ó, uma dupla ficou entre o carbono 1 e 2. Aí eu pego o menor número, coloco 1, vírgula. A outra dupla ficou entre o carbono 4 e o carbono 5. Daí eu pego o 4. Então vai ser 1,4. Tracinho. Por que o di? O di porque quando eu tiver duas duplas, é di, duas duplas. Assim como se eu tivesse 3, seria tri. Então, di, porque na fórmula tem duas duplas. Em, porque eu tenho dupla, né? E quando eu tenho dupla, né? O infixo é em. E como é o hidrocarboneto, a terminação é O. Então, o nome completo dessa substância é hexa-1,4-dieno. Ok? Função. Como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Subfunção agora, ó, subfunção agora, ele é um alcadieno, né? Ó, ele tem duas duplas agora, então ele é um alcadieno. Ok? Então nós aprendemos a dar o nome do composto, né? A identificar a função e a identificar a subfunção. Como todos só têm carbono e hidrogênio, certo? Isso é um hidrocarboneto. Como aqui só tem ligações simples, é um alcano. Como aqui tem uma ligação dupla, isso é um alceno. Como aqui eu tenho uma ligação tripla, isso é um alcino. Como aqui eu tenho duas ligações duplas, isso é um alcadieno. Ok? Então, é esse o conteúdozinho aí. Eu não trabalhei ali com as cadeias fechadas, ok? Que nós vimos lá na apostila.